Minha melhor amiga me consolou pelo término, e eu não sabia que ela era o motivo dele. A vida, pensei eu, tinha uma estranha e quase sádica predileção por armar cenários pitorescos, elaborados com um toque de ironia cruel, para as suas tragédias mais banais e devastadoras. No meu caso particular, o palco da minha iminente ruína emocional, um desastre que eu jamais poderia ter previsto em minha mais sombria fantasia, foi meticulosamente montado em um aconchegante e convidativo café no coração pulsante do centro da cidade. As paredes, de um tom pastel acolhedor, pareciam abraçar os clientes, e o cheiro doce e inconfundível de café moído na hora, misturado ao aroma tentador de bolo de cenoura com cobertura de cream cheese, pairava no ar, uma sinfonia olfativa que naquele momento, servia apenas para disfarçar o amargor indizível que se anunciava. Um prenúncio sombrio e gélido que se infiltrava em cada célula do meu corpo. Ali, entre a risada suave e despretensiosa de casais que trocavam carinhos e olhares apaixonados, e o tilintar alegre e quase festivo das xícaras de porcelana fina que se chocavam delicadamente Marcos, meu Marcos, aquele que era o centro do meu universo. Me olhou com uma seriedade gélida, uma frieza cortante, que eu nunca, jamais, havia testemunhado antes em seus expressivos olhos azuis claros. Seus lábios, que tantas vezes me beijaram com ternura, se moveram lentamente, pronunciando as palavras que, como cacos de vidro afiados, despedaçariam meu mundo em 1000 pedacinhos irregulares e dolorosos. Não dá mais, Laura. Eu preciso de um tempo. Preciso de espaço. Não sou eu, sou eu. Não é você, sou eu. É complicado. Aquele velho e batido clichê jogado de forma tão seca, tão distante, tão desprovido de qualquer emoção genuína, que me fez sentir um nó apertado e sufocante na garganta, roubando-me o ar. Não houve choro naquele instante, apenas um vazio imenso, um vácuo ensurdecedor que de repente engoliu todos os sons e cores ao meu redor, deixando-me em um abismo de silêncio. Eu não consegui reagir, meus membros pareciam petrificados, minha mente em um torpor. Apenas observei seus lábios se moverem. As palavras flutuando no ar rarefeito como flocos de neve em um dia de sol escaldante, derretendo instantaneamente antes de tocar o chão da minha consciência, sem que eu pudesse assimilá-las. Minha mente se recusava a aceitar. Marcos e eu éramos, para todos os efeitos, o casal que todos admiravam, o ideal romântico que muitos aspiravam a alcançar. 6 anos de uma história que eu acreditava ser sólida e inquebrável, 4 deles morando juntos em um apartamento que havíamos construído com amor, paciência e pequenos sacrifícios, cada objeto uma memória carinhosamente guardada, cada canto uma risada compartilhada, cada parede testemunha de promessas sussurradas ao pé do ouvido. Nossos amigos nos chamavam de o casal perfeito, a gente se completava em tudo, ou pelo menos eu achava que sim, com uma convicção cega e inabalável. Ele era meu porto seguro, meu sol radiante em dias de chuva torrencial, a voz melodiosa que me acalmava nos momentos mais áridos de ansiedade. Sua mão calorosa na minha era um mapa seguro, seu olhar profundo, um lar onde eu me sentia verdadeiramente acolhida. E agora tudo isso, todo o nosso universo, se desfazia diante de um preciso de espaço de um, não sou eu, sou eu. Não houve brigas explosivas, não houve ciúmes corrosivos, não houve discussões acaloradas que pudessem justificar a crueldade daquele fim repentino. Apenas um Marcos distante, com um olhar que parecia carregar o peso do mundo inteiro, um fardo invisível, mas sem me dar o privilégio de compartilhar esse fardo, de tentar aliviar a dor. Meu mundo, que antes era vibrante, cheio de cor, de promessas e de planos, de repente, perdeu todo o seu brilho, suas cores foram drenadas impiedosamente, restando apenas um cinza opaco, sem vida, sem sentido. Eu me sentia como um pintor que perdeu todas as suas tintas. Naquela noite, a solidão foi uma visita inesperada e cruel, um hóspede indesejado que se instalou em cada recanto da minha alma. Voltei para casa, para o apartamento que agora parecia um mausoléu frio e silencioso de memórias felizes, uma galeria de fantasmas do que um dia foi, e desabei. As lágrimas vieram rios delas incontroláveis, quentes, salgadas, molhando o travesseiro que ainda exalava o cheiro reconfortante dele, um cheiro que agora me causava dor. O peso esmagador da ausência de Marcos era uma dor física, um aperto lancinante no peito que me roubava o ar, tornando cada respiração um esforço. O silêncio do apartamento, antes acolhedor e cheio de vida, agora parecia zombar da minha solidão, ecoando meu sofrimento e minha perplexidade. Foi quando meu celular, como um sino salvador, vibrou. Uma mensagem de Sofia, minha melhor amiga, cuja presença era um bálsamo para qualquer ferida. Amiga, o que houve? Marcos me ligou, disse que vocês terminaram. Estou indo para aí agora, sem demora.
Não se preocupe, estou levando sorvete de chocolate, aquele que você adora, e uma caixa de paciência para te ouvir sem pressa. Estou a caminho. Sofia. Ah, Sofia. Minha rocha, meu farol em meio à tempestade, minha confidente mais leal, a irmã que a vida, em sua infinita sabedoria, havia me concedido. Conhecíamo-nos desde os tempos descompromissados da escola primária, dividimos segredos íntimos e juras de silêncio. Medos infantis e paixões adolescentes e as primeiras decepções amorosas que pareciam o fim do mundo. Ela era o avesso completo de mim, extrovertida, espontânea, com uma energia contagiante que preenchia qualquer ambiente e um sorriso radiante que iluminava até os dias mais nublados. Era ela quem me puxava para fora da minha concha de timidez, quem me fazia rir das minhas próprias neuroses e preocupações excessivas, quem me lembrava, com sua sabedoria peculiar, que a vida era muito mais do que planilhas e responsabilidades e que valia a pena ser vivida em sua plenitude. Sempre presente, sempre leal. Sempre disposta a mergulhar nas minhas crises existenciais com um pote gigante de sorvete e um abraço apertado que parecia ter o poder de curar qualquer ferida. A voz de Sofia era a primeira que eu ouvia depois de uma vitória, e a última que eu queria esquecer depois de uma derrota. E naquele momento de dor lancinante, a promessa inabalável de sua presença era o único bálsamo para minha alma. Ela chegou em menos de 30 minutos, com os olhos marejados de empatia genuína, e me abraçou com uma força que parecia ter o poder mágico de juntar todos os meus pedaços quebrados, reconstituindo-me. Era a única coisa que eu precisava. As semanas que se seguiram foram um borrão turvo e doloroso de tristeza profunda, de luto por um amor perdido e de uma melancolia avassaladora, tudo isso atenuado, ou talvez camuflado pela presença constante e ininterrupta de Sofia. Ela se tornou minha sombra fiel, meu anjo da guarda, um farol de luz em meio à escuridão. Vinha para o apartamento todos os dias depois do trabalho, pontualmente, trazendo consigo azeite de oliva e pão, ou comida pronta, me forçava gentilmente a comer, me empurrava para o chuveiro para tomar um banho revigorante, me puxava para fora da cama, onde eu me afundava em autopiedade. Ela me ouvia por horas a fio pacientemente, sem julgamentos, apenas com um aceno de cabeça compreensivo, os olhos fixos nos meus, absorvendo cada palavra, cada lágrima que escorria pelo meu rosto. Chorava comigo, ria comigo, quando eu conseguia rir um pouco, e me lembrava a cada minuto que eu era forte, que eu superaria aquilo que Marcos não me merecia, que a vida tinha muito mais a me oferecer, que minha história não terminava ali. Amiga, ele não te valorizou. Você é um diamante raro, Laura, e ele, em sua cegueira, preferiu um pedaço de vidro sem brilho. Vai doer, e vai doer muito, mas essa dor vai passar, acredite, e você vai renascer das cinzas mais forte, mais linda, mais você, mais inteira, ela dizia. Enquanto me acariciava o cabelo com ternura, suas palavras se infiltrando na minha alma como um bálsamo curativo. Sua dedicação era impressionante, beirava o sacrifício pessoal. Ela cancelava planos importantes, adiava compromissos sociais, desmarcava jantares, tudo para estar ao meu lado, para ser minha âncora. Se eu ligava no meio da madrugada com uma crise de ansiedade paralisante, ela atendia imediatamente, sua voz calma e reconfortante me guiando de volta à realidade, me puxando do abismo. Dormia no sofá da sala muitas noites, apenas para que eu não me sentisse sozinha em minha dor. Sua presença era tão vital, tão essencial para minha sobrevivência emocional, que eu me apeguei a ela como a um bote salva-vidas em meio a um oceano revolto, durante uma tempestade sem fim. Eu me sentia imensamente grata por ter uma amiga assim, alguém tão puro, tão dedicado, tão altruísta, tão generoso. Ela era meu refúgio, meu espelho, a única pessoa que parecia entender a profundidade e a complexidade da minha dor. Lembro-me distintamente de uma tarde específica, cerca de 1 mês e meio após o término, quando eu já estava em um estágio de recuperação lento, mas perceptível, os contornos da vida começando a se definir novamente. As lágrimas eram menos frequentes, e eu conseguia, por vezes, sorrir um pouco. Sofia estava sentada ao meu lado no sofá, aconchegada, enquanto assistíamos a um filme bobo de comédia romântica, desses que nos fazem esquecer a dor por um instante. Ela me trouxe um chá de camomila fumegante e biscoitos de amêndoas, sempre atenta a cada pequena mudança em meu humor, em minha expressão. Você está melhor, amiga, ela disse, com um sorriso suave e carinhoso. Estou tão orgulhosa de você. Você está florescendo de novo, como uma rosa que desafia o inverno rigoroso. Suas palavras, como sempre, me aqueciam o coração, preenchendo-o de uma gratidão quase reverente. Mas, naquele dia em particular, uma pequena e quase imperceptível sombra de estranheza cruzou meu pensamento, um breve relâmpago de dúvida.
Ela sabia que eu gostava de chá de camomila quando estava triste, mas como ela sabia que era o meu favorito para o sono, o meu segredo mais íntimo para acalmar a mente, Marcos foi quem me ensinou essa pequena particularidade. Eu ignorei a pontada de estranheza, atribuindo-a, com a inocência de quem não quer ver, a minha mente ainda fragilizada pela dor e pela confusão. Afinal, Sofia e Marcos eram amigos também, e era natural que ela soubesse algumas coisas sobre nossos hábitos e manias. Eles se conheciam do nosso círculo social de amigos em comum. Mas conforme o tempo passava com suas lentas e inexoráveis asas, e eu começava a reconstruir minha vida tijolo por tijolo, pequenas e quase imperceptíveis fissuras começaram a surgir na imagem de perfeição e lealdade que eu tinha da minha amizade com Sofia, como rachaduras em uma porcelana fina. Ela parecia saber detalhes sobre Marcos que eu, a ex-namorada de 6 anos, a mulher que compartilhou sua vida com ele, desconhecia por completo. Uma vez ela mencionou casualmente que ele tinha começado a correr no parque de manhã cedo, algo que ele nunca fazia quando estávamos juntos, preferindo a academia e os aparelhos de musculação. Ele começou essa nova rotina para desestressar, né? Com o término, ele precisava extravasar. De vez em quando, a gente se encontra lá, ele me dá um oi rapidinho, mas eu não quero atrapalhar a corrida dele, ela disse, com uma naturalidade tão grande que à época me pareceu completamente convincente e sem segundas intenções. Mas por que Marcos, que não era de fazer novos amigos no parque, que sempre foi reservado, estaria se socializando daquele jeito? E por que ele não me contou sobre essa nova rotina, algo que para ele seria um grande passo? Por que Sofia parecia saber tanto sobre ela? As perguntas me corroíam, mas eu as empurrava para o fundo da minha mente. Outra vez estávamos em uma cafeteria e Sofia viu uma notificação no celular dela, que ela rapidamente escondeu, quase instintivamente com um movimento brusco. Mensagem do trabalho, ela desconversou, com um sorriso amarelo e forçado. Mas eu, que estava mais atenta agora, meus sentidos aguçados pela dúvida, vi um lampejo da foto de perfil de Marcos. De novo eu tentei racionalizar, buscando desculpas. Talvez ele estivesse pedindo algo emprestado para o trabalho. Talvez fosse um assunto de grupo, do qual eu não fazia parte, e eu estava sendo paranoica. A mente, eu sei, tenta nos proteger das verdades mais dolorosas, das realidades mais cruéis. Eu confiava em Sofia. Confiávamos uma na outra com a vida, com a alma. Não podia ser. Meu processo de cura estava avançado. Eu podia sentir o florescer. Eu havia retornado ao trabalho, estava saindo mais com outras amigas, me matriculando em um curso de fotografia. Uma paixão antiga que eu havia abandonado na corrida da vida e das responsabilidades. Eu estava aprendendo a viver sem Marcos, a encontrar a felicidade em mim mesma, em minhas próprias escolhas, em minha própria voz. E Sofia, sempre ao meu lado, aplaudia cada pequena vitória, cada passo adiante que eu dava. Era como se ela quisesse desesperadamente que eu me livrasse de qualquer resquício de Marcos da minha vida, um entusiasmo que às vezes parecia excessivo, quase forçado. Um pouco demais. Ela questionava tudo que eu mencionava sobre Marcos, como se quisesse apagar completamente a existência dele da minha memória, algo que parecia antinatural para uma melhor amiga. A verdade, aquela verdade brutal que Marcos não teve a coragem de me contar diretamente, que Sofia escondeu com a maestria de uma atriz talentosa, com a frieza de uma mentirosa profissional, começou a se desvelar de forma cruel e inesperada em uma manhã de sábado fria e cinzenta 3 meses após o término. Eu estava arrumando as últimas caixas de Marcos no apartamento, em uma tentativa desesperada de me livrar de qualquer lembrança dele. Ele havia prometido vir buscar o restante de suas coisas há semanas, mas sempre adiava, com desculpas esfarrapadas e vazias, um comportamento que agora, em retrospecto, parecia claramente intencional. Eu, já impaciente com a situação, decidi levar algumas coisas mais importantes para ele, para liberar espaço físico e, de certa forma, me libertar de vez da presença fantasmagórica dele ali. Decidi começar com alguns livros que ele valorizava muito, e que eu sabia que estavam faltando na biblioteca improvisada que ele montou na casa dos pais. No fundo de uma das caixas empoeiradas, entre livros antigos e algumas lembranças bobas que um dia tiveram significado para nós, encontrei um tablet antigo que Marcos havia me dado de presente em um aniversário, mas que ele usava muito mais do que eu. Eu havia esquecido completamente, como se minha mente tivesse apagado sua existência. Ligando-o, percebi que ele estava deslogado de todas as minhas contas pessoais. Mas, para minha surpresa e para o meu horror, ele estava logado no Instagram, em seu perfil pessoal, em sua vida secreta. A primeira coisa que saltou aos meus olhos e me atingiu como um raio foi uma série de fotos recentes.
Não eram fotos dele sozinho não, mas dele com Sofia. Em lugares que eu reconheci imediatamente que me causaram um arrepio na espinha, o parque onde ela dizia que se encontravam rapidamente para um oi, a cafeteria onde eu a vira escondendo a notificação, e até mesmo um restaurante italiano que era o nosso lugar especial para comemorar aniversários de namoro, o nosso santuário particular. Em uma das fotos, os dois estavam rindo, com as mãos dadas sobre a mesa, os dedos entrelaçados, um gesto de intimidade que cortou meu coração. Em outra, o rosto de Sofia estava encostado no ombro dele, a cabeça dela aninhada no pescoço de Marcos, exatamente como ela fazia comigo. E a legenda, aquela que me fez o estômago revirar e o sangue gelar em minhas veias, dizia com uma crueldade impensável, comemorando mais um mês de nós. O melhor presente que a vida me deu. O ar faltou nos meus pulmões, meus joelhos fraquejaram. O tablet escorregou das minhas mãos dormentes, caindo no chão de madeira com um baque surdo, mas que ecoou como um trovão em minha cabeça. Não era apenas a traição de Marcos, o homem que eu amava e que jurou me amar. Era a traição de Sofia, a minha melhor amiga, a minha rocha, a pessoa que me consolou, que chorou comigo, que me dizia que eu era forte, que me prometeu lealdade eterna. Ela não apenas sabia do término, ela era o motivo dele, a causa de toda a minha dor. Todas as suas palavras de consolo, todos os seus abraços apertados, todas as suas noites em claro ao meu lado, seu chá de camomila e biscoitos, eram uma farsa cruel, uma performance meticulosamente ensaiada, um teatro de sombras para me manter cega, para me manter frágil, enquanto ela se deliciava com o que tinha roubado de mim, com a sua vitória. A dor que senti naquele momento foi 1000 vezes pior do que a dor do término em si. Não era apenas a perda de um amor romântico, mas a perda de uma amizade que eu considerava inquebrável, a perda da minha fé nas pessoas, a perda de uma parte fundamental da minha própria identidade. Meu mundo desabou de uma vez só, e eu me vi no epicentro de uma catástrofe emocional que ninguém, nem mesmo eu, poderia ter previsto. O que eu sentia não era tristeza, não era melancolia, era um tsunami devastador de raiva pura, nojo profundo e uma dor lancinante, quase física. Pela ingenuidade que me cegou, pela confiança que me traiu. Eu, que sempre me considerei astuta e perspicaz, fui enganada e manipulada pela pessoa em quem mais confiava, pela pessoa que eu mais amava. A ironia era brutal, a dor era excruciante. Peguei o tablet novamente, minhas mãos tremendo convulsivamente de fúria. A tela do apartamento de Marcos estava a poucos quarteirões de distância. Eu não conseguia mais respirar no meu próprio apartamento, as paredes pareciam se fechar em mim, sufocando-me. Precisava de respostas. Precisava de uma confrontação. Precisava que eles, os dois, olhassem nos meus olhos e dissessem a verdade, por mais cruel que fosse, por mais que me dilacerasse. O porteiro do prédio de Marcos, o simpático seu José, me conhecia bem de tantas visitas felizes. Me deixou subir sem questionar, com um sorriso gentil. Eu bati na porta, 1, 2, 3 vezes com uma força e uma fúria que eu não sabia que tinha. A porta se abriu lentamente, revelando o interior do apartamento. E lá estava Marcos, seu rosto se contorcendo em uma expressão de choque, de terror e de culpa ao me ver ali, o tablet em minhas mãos com a foto deles, da traição, ainda na tela. Laura, o que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, o rosto pálido e suado, os olhos arregalados, a voz rouca e trêmula, como se tivesse visto um fantasma. Eu não respondi. Apenas empurrei o tablet para sua frente, com a foto ainda na tela, um testemunho mudo e irrefutável de sua traição. Seus olhos se arregalaram em horror. E então, do fundo do apartamento eu ouvi uma voz familiar. Uma voz que por meses havia me consolado, me embalado. Uma voz que agora era a materialização da minha dor. Marcos? Quem ia na porta, meu amor? Sofia apareceu na sala, usando uma das camisas de Marcos, os cabelos despenteados, o rosto com a marca do sono e da intimidade. Ela parou no meio da sala, seu sorriso se desfazendo lentamente, como uma pintura que se esvai, seus olhos encontrando os meus. O choque foi mútuo, mas o dela, eu sabia, era de pânico, de ter sido descoberta em flagrante, de ter sua farsa minuciosamente desvendada. Sofia, eu disse, minha voz um sussurro gélido, carregado de todo o ódio, desprezo e dor que eu era capaz de sentir, cada sílaba uma navalha. Minha melhor amiga, minha confidente, minha irmã de alma, minha traidora. Minhas palavras pareciam navalhas afiadas, cortando o ar denso e pesado daquele apartamento. Ela tentou reagir balbuciando. Laura, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Explicar o que, Sofia? Como você se deitou com o meu namorado, com um homem que eu amava, enquanto eu chorava rios de lágrimas no meu apartamento dilacerada?
Como você me consolou por um término que você causou. Como você me dizia que ele não me merecia enquanto você o roubava de mim, pedaço por pedaço, a cada abraço, a cada palavra de consolo. Como você planejou isso, Sofia? Desde quando? Foi antes do término? Foi durante? Você o seduziu? Você o esperou pacientemente como um abutre para me dar o golpe final. As palavras explodiram de mim como um vulcão em erupção, carregadas de anos de confiança cega, agora transformada em cinzas, em detritos fumegantes. Marcos tentou intervir com a voz baixa. Laura, por favor, eu posso explicar. Eu o interrompi, virando-me para ele, meus olhos embaçados de lágrimas, mas meu olhar fixo nele com uma intensidade mortal. Você é um covarde, um mentiroso, um traidor. Você não teve a coragem de me dizer a verdade na minha cara. Você deixou minha melhor amiga fazer isso, para não sujar as suas próprias mãos. Você me fez de palhaça. Por que, Marcos? Por que fez isso comigo? O que eu fiz para merecer essa crueldade? Ele abaixou a cabeça, a culpa estampada em seu rosto pálido. Eu estava confuso, Laura. Sofia sempre esteve lá. Ela me ouvia. A gente se aproximou. Foi um erro no começo, eu juro. Mas depois, eu me apaixonei por ela. Eu tentei lutar, tentei negar esse sentimento, mas eu não consegui. Eu não queria te machucar, Laura. Por isso não te contei a verdade. Eu não sabia como. Não queria me machucar, eu gritei, minha voz quebrando em um lamento, a dor rasgando minha garganta, minha alma. Você me dilacerou. Você me despedaçou. Vocês dois, meus dois pilares de confiança. As duas pessoas que eu mais amava e confiava neste mundo. Vocês me traíram da forma mais vil e cruel, sem um pingo de remorso. Sofia, que estava em choque, finalmente desabou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas eu não acreditei em nenhuma delas. Laura, me perdoa. Eu juro que não foi planejado. A gente não queria que você soubesse assim. Eu te amo como amiga, Laura. Eu só me apaixonei por ele. Não consegui controlar meu coração. Me ama como amiga? Eu ri, um riso histérico, amargo e sem alegria que ecoou pelas paredes. Você me ama. Você me esfaqueou pelas costas, Sofia. Você me viu sangrar, me viu agonizar, e ainda assim continuou aprofundando a faca em minhas costas. Você é uma falsa, uma cobra, uma pessoa sem caráter, sem princípios, sem lealdade. Você não sabe o que é amor, não sabe o que é amizade. Você não sabe o que é lealdade. Você não merece essas palavras. Eu não podia mais olhar para eles. A cena era grotesca, o cheiro de traição sufocante, o ar irrespirável. Eu me virei, as lágrimas escorrendo sem controle pelo meu rosto, mas minha postura, eu sabia, era de força, de dignidade recém-adquirida. Vocês se merecem. Merecem toda a desgraça que essa mentira e essa traição vão trazer para a vida de vocês. Eu não quero mais ver nenhum de vocês. Nunca mais. Vocês estão mortos para mim, completamente apagados da minha vida. Saí do apartamento, a porta batendo com um estrondo ensurdecedor atrás de mim, ecoando o fim de uma era. O porteiro, seu José, me olhou com curiosidade e preocupação, mas eu passei por ele sem ver, meus olhos fixos no vazio, minha mente em um turbilhão caótico. A dor era imensa, avassaladora, paralisante, mas em meio ao caos e à destruição, uma pequena e insistente centelha de clareza começava a surgir, a clarear a escuridão. A máscara havia caído. As feridas, por mais profundas que fossem, estavam expostas, e agora, eu sabia, eu podia começar a limpá-las, a curá-las. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro inferno na Terra. Não apenas pela perda de Marcos, que agora me parecia um estranho repulsivo e vil, um fantasma do passado, mas pela aniquilação completa da minha amizade com Sofia, a pessoa que eu mais confiava. Era uma dor de luto dupla, um vazio excruciante que parecia engolir tudo ao meu redor, sugando a vida de cada coisa. As memórias felizes e doces que eu tinha com os dois, antes tão preciosas, se misturavam agora com as imagens vívidas e cruéis da traição, envenenando cada lembrança, tornando-as amargas e repulsivas. Eu não conseguia parar de reviver cada conversa com Sofia, cada momento em que ela me consolava, e como cada palavra dela, agora, parecia uma mentira calculada, um ato de manipulação cruel. Onde estava a verdade, afinal? Onde estava a amizade genuína que eu tanto valorizava? Teria sido tudo uma farsa desde o início? Essas perguntas me assombravam incessantemente, roubando meu sono e minha paz. Eu me sentia presa em um labirinto de questionamentos sem respostas. Eu me isolei, cortando contato com todo o círculo de amigos em comum, como se eles fossem cúmplices da minha dor. Não queria ouvir desculpas esfarrapadas, justificativas vazias ou, pior ainda, fofocas e especulações. A vergonha era avassaladora, me sufocava.
Como eu fui tão cega? Como não vi os sinais claros que estavam ali, bem diante dos meus olhos? Eu me sentia humilhada, ingênua e tola, um peixe fora d'água. Minha autoconfiança, que Marcos já havia abalado com o término repentino, foi completamente pulverizada pela traição de Sofia, que me deixou em frangalhos. Eu mal conseguia sair do apartamento, que antes era nosso lar, agora um palco de memórias dolorosas e traição. Minhas amigas mais antigas, aquelas que não faziam parte do círculo de Marcos e Sofia, aquelas que me conheciam de verdade, tentaram me ajudar, me estender a mão. Elas me ligavam, me chamavam para sair, mas eu estava em um buraco tão profundo e escuro que mal conseguia ver a luz. Laura, você precisa reagir. Eles não valem suas lágrimas. Você é melhor que isso. Você é forte, dizia a voz de minha mãe em uma ligação, uma tentativa de consolo que parecia distante, abafada pela minha dor. Minha família estava chocada, em estado de negação. Eles conheciam e gostavam de Marcos, o genro quase perfeito. Adoravam Sofia, a amiga leal. A notícia da traição dupla os deixou atônitos, sem saber como reagir, como processar tamanha vileza. Decidi mudar de apartamento. Não podia mais viver naquele espaço, contaminado pelas mentiras e pelas memórias amargas. Comecei a terapia, buscando ajuda profissional para processar a dor, a raiva, a decepção e a perda. Minha terapeuta, doutora Helena, uma mulher sábia, acolhedora e de olhar penetrante, me ajudou a entender que a culpa não era minha. A traição é um ato de quem trai, Laura, não de quem é traído. Você foi vítima de duas pessoas que não tinham o mesmo caráter, a mesma moral que você. Sua capacidade de amar e confiar é uma virtude rara, não uma falha a ser explorada. Suas palavras, ditas com uma calma reconfortante, eram um bálsamo lento mas eficaz para minha alma ferida. Ela me ensinou a desconstruir a dor, a raiva e a ver a situação com clareza. Com o tempo, comecei a juntar os pedaços de minha vida. A cada sessão de terapia, a cada livro lido sobre perdão, autoconhecimento e resiliência, a cada nova amizade que eu permitia, com cautela, entrar em minha vida, eu sentia uma pequena parte de mim se curar, se reconstituir. Não foi fácil. Houve recaídas, dias em que a raiva e a tristeza me engoliam novamente, me arrastando para o fundo do poço. Mas eu persistia, impulsionada por uma nova determinação, por uma vontade inabalável. Não deixaria que a traição deles me definisse, me transformasse em uma vítima para sempre. Eu seria mais forte, mais sábia, mais resiliente. Eu seria eu. Um dia, por puro acaso do destino, encontrei Marcos em um supermercado. Nossos olhos se cruzaram por um instante que pareceu uma eternidade. Ele parecia abatido, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas, e seu sorriso fácil, aquele que um dia me encantou, havia desaparecido completamente, substituído por uma expressão de culpa e remorso. Ele tentou se aproximar, com um olhar de súplica e um balbuciar de palavras. Laura, eu sinto muito. Por tudo. Eu olhei sem raiva, sem ódio, sem qualquer resquício de sentimento negativo, apenas com uma profunda e inabalável indiferença. Não sinta. Vocês fizeram suas escolhas, Marcos. Eu fiz as minhas. E segui em frente, sem olhar para trás, sem uma única palavra a mais. Não havia mais nada para dizer. Não havia mais nada a ser resgatado. A vida seguiu seu curso, com suas curvas e reviravoltas. Descobri novas paixões, novos hobbies que preencheram meu tempo e minha alma. Voltei a dançar, uma paixão que eu havia abandonado na correria da vida adulta. Conheci pessoas incríveis que me mostraram que a lealdade e a sinceridade ainda existiam, que nem todos eram como Marcos e Sofia. Aprendi a filtrar minhas amizades, a confiar com cautela, mas sem me fechar completamente para o mundo. A ferida da traição de Sofia e Marcos nunca cicatrizaria completamente, eu sabia disso, mas se transformaria em uma cicatriz, um lembrete vívido de minha força, minha resiliência e minha capacidade de superação. Anos se passaram como água corrente. Eu estava em um novo relacionamento, com um homem maravilhoso, gentil e sincero, que me amava e me respeitava de verdade, que valorizava quem eu era. Havia construído uma carreira de sucesso como arquiteta de interiores, viajado pelo mundo, e me sentia completa, feliz, autêntica em minhas escolhas. Minha vida estava cheia de cores novamente, vibrante e cheia de significado. Um dia recebi uma mensagem inesperada, que fez meu coração dar um pulo. Era de Sofia. Uma mensagem longa, repleta de remorso, de culpa, pedindo perdão. Ela contava que Marcos e ela não haviam durado muito tempo, que a relação deles foi construída sobre a culpa e a mentira, e que a infelicidade os corroeu por dentro, os destruiu. Ela havia perdido todos os amigos em comum, a família via com desconfiança e julgamento, e ela vivia com o peso esmagador de sua traição,
com o fardo de suas escolhas. Ela havia buscado terapia, tentando entender o que a levou a cometer tamanha vileza. Ela se sentia sozinha, arrependida, e queria, de alguma forma, fazer as pazes, buscar um tipo de redenção. Eu li a mensagem, cada palavra. Não senti raiva. Não senti ódio. Senti apenas uma ponta de pena, de compaixão pela mulher que um dia foi minha melhor amiga. Respondi sem demora com o coração em paz: Sofia, eu te perdoo. Não pelo que você fez, mas por mim. Eu preciso me libertar do rancor, do ódio, da amargura. Mas não podemos ser amigas de novo. Aquela amizade morreu, Sofia, e não há como ressuscitá-la. Desejo-lhe paz e que você encontre a sua própria redenção. Eu desliguei o celular, sentindo um peso gigantesco sair de meus ombros, como se uma montanha tivesse sido removida. O perdão, eu sabia, não era para ela, era para mim. Era a minha última etapa para a liberdade, para a minha completa cura. A melhor amiga me consolou pelo término, e eu não sabia que ela era o motivo dele. Essa frase, que um dia foi o título da minha maior dor, o ápice da minha angústia, agora era apenas um capítulo distante, um ensinamento valioso. Aprendi que por mais escura que a noite seja, por mais profundas que sejam as feridas, o sol sempre nasce novamente, trazendo consigo a promessa de um novo dia, de novas chances, de um amor verdadeiro e de uma vida plena. A confiança é um presente, não uma obrigação. E a verdade, por mais dolorosa e cruel que seja em um primeiro momento, é sempre o único caminho para a liberdade, a cura e a verdadeira felicidade. E eu, Laura, estava finalmente livre. Finalmente curada. Minha história não era mais sobre traição, mas sobre superação e reencontro comigo mesma.